Olá, nerds! Bem-vindos a mais um vídeo da iniciativa e me perdoe um pouco por eu ter demorado tanto para fazer um vídeo novo. É que eu estava bem ocupado aí, passou essa época de São João, então eu estou mais tranquilo em relação a viagens e a festejos. Bom, nós vamos falar hoje sobre dois quadrinhos que foram lançados ano passado, mas que podem ser achados ainda facilmente em lojas online aí, não nas bancas, mas eu acho que em livrarias, comic shops e lojas online como Ponto Frio, Casas Bahia, Submarino, Saraiva, vocês conseguem achar facilmente. Que vai ser sobre Dias da Meia-Noite de Neil Gaiman e Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Bom, primeiramente vamos falar sobre o Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, né, que aqui a gente tem uma história onde é o fim do Superman. Né, onde é retratado assim como se fosse a última história do personagem, como se ele fosse mesmo deixar de existir, morrer e acabar as publicações sobre as histórias dele. Mas não é isso. Né? O pessoal pensa que por ter esse título, né, por falar a última história do Superman, né, é como se não fosse mais publicar nenhum quadrinho, né, nem nada mais sobre o personagem, mas foi o fim apenas de uma era do Superman. Para entender isso, a gente tem que entender primeiro qual era, né, estava se acabando. Para quem não sabe, nos anos 80, né, os quadrinhos, não só os quadrinhos, mas o conceito sobre o que era um super-herói, sobre como os super-heróis eram retratados em suas revistas, foi completamente mudado. Né, porque a era dos quadrinhos tinha se iniciado assim, uma nova era. Os quadrinhos ele é dividido em a Era de Ouro, né, anos 40, a Era de Prata, a Era de Bronze, e no início dos anos 80 até 2000 foi-se assim uma época bem revolucionária para os quadrinhos, né, onde se batizou essa era de a Era Sombria dos quadrinhos. E títulos nessa época que revolucionaram mesmo, a gente pode citar primeiramente Batman, Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, Batman, Piada Mortal, Batman, A Queda do Morcego. A gente pode botar Batman no 1, a gente pode botar Batman Vitória Sombria, Batman O Longo Dia das Bruxas. Só que não só de Batman vive o homem, né? Também teve outros títulos como Watchmen, de Alan Moore, e principalmente Sandman, de Neil Gaiman, que também revolucionaram aí todo esse conceito. E, bom, essa história do Superman se passa nessa época, onde os roteiristas pararam e pensaram, bom, a gente precisa de um novo Superman, um novo conceito para o Homem de Aço. E como tinha acabado de passar uma das crises, que é a primeira e a mais assim importante, mais antológica do mundo dos quadrinhos em geral, não só dos quadrinhos DC, mas é uma das sagas assim mais principais de toda essa era de quadrinhos, que foi Crise nas Infinitas Terras, né? Onde vários heróis foram destruídos, foram mortos, vários heróis deixaram de existir, muitas terras paralelas, né, que circundavam o universo DC deixaram de existir. Né? E depois dessa crise, os roteiristas viram esse novo conceito sobre quadrinhos que estava vindo aí nessa era sombria e decidiram, não, a gente precisa de um novo Superman. Ele continuaria sendo o benfeitor, a gente continuaria olhando o Superman e ver aquele escoteirão ali, aquele símbolo de bondade, né, que mesmo por ser super poderoso a gente conseguia enxergar nele, mas que precisava dar uma remodelada assim no personagem. Então, por isso, eles decidiram fazer essa última história do Superman para aquela era, né, para aquele todo evento que estava acontecendo. E não podiam ter achado assim, acho que alguém melhor para fazer a última história do Superman do que Alan Moore, né? Aqui tem um compilado de 3 histórias do Superman da época de 80 e que foram escritas por Alan Moore e Kurt Schreyer, né? Que quem não sabe, gente, não sei se eu pronunciei certo, mas esse Kurt Schreyer, ele fez a imagem do Superman durante muitos anos. Ele é um desenhista, né? E essa imagem aqui do Superman, quando você vê mesmo a simplicidade no rosto do personagem, ela foi caracterizada, né? Foi personificada por esse desenhista e que acharam, pô, o pessoal achou assim muito justo chamar ele para fazer
realmente a última história do Superman. Pra quem não sabe, o desenhista de Crise nas Infinitas Terras foi o George Pérez, né? Ele que desenhou também os Novos Titãs por muito tempo. E ele cresceu vendo o Superman pelas mãos de Kurt Schreier. Aí ele falou, puta merda, vai ser um prazer trabalhar junto com um cara que eu cresci vendo o seu trabalho. Eles trabalharam juntos, né? Nessa arte, onde o Kurt ele desenhou e o George Pérez deu a arte final. Né? E, pô, cara, ficou muito bom. Os desenhos são muito bem feitos. Bom, e o editor geral disso, né? O grande responsável por juntar essa equipe técnica do Alan Moore, o Kurt Schreier, foi... Eu vou dar uma pescada aqui porque o nome dele é complicado. Julius Schwartz. Eu não sei se pronuncia assim. Meu inglês é horrível, mas eu vou botar o nome dele aí, e junto com a imagem dele, vocês vão ver quem é o cidadão. Bom, ele foi o responsável por dar o grande finale ao Superman e por juntar essa equipe técnica. E o engraçado é no prefácio, ele fala que pô, tava tendo muitos problemas para achar alguém que quisesse escrever essa história. E na época, né, ele estava tomando café com o Alan Moore. E o Alan Moore falou, ele levantou, tocou no ombro dele e falou, se essa história não for feita por mim, eu te mato. O Alan Moore mesmo, ele que se pronunciou a fazer a última história do Superman. Pô, cara, trabalhos do Alan Moore sempre são excepcionais. Na época ele já tinha criado o Miracle Man, que é recomendadíssimo e aclamadíssimo pelo público e pela crítica. E já tinha feito histórias do Monstro do Pântano, né, que é um dos personagens assim também queridíssimos dele e que, pô, cara, ficou assim um trabalho excepcional. Bom, aqui nós temos a primeira história, o que aconteceu ao Homem de Aço, né, que tem essa grande equipe técnica aí. Aqui Alan Moore roteiro, Kurt Schreier e George Pérez arte, Gene DeAngelo são as cores e Julius Schwartz editor, que foi o editor original e responsável por juntar aí essa galera. Bom, aqui a gente vê, gente, a Lois Lane em um futuro assim, tipo, se passou acho que 10 anos desde a última aparição do Superman, e ela é entrevistada por um repórter, né, que queria assim saber como foi o fim do Superman, como era o relacionamento deles dois. Aqui a Lois já está casada, né, com outra pessoa, que se passou muito tempo desde a última aparição do Superman. E é isso, ela relata mesmo o Superman, o que era a lenda do Superman, né? Que ele era muito mais do que as pessoas pensavam sobre ele e qual a imagem que o Superman representava para a Lois Lane. E aqui o grande vilão é Brainiac. O Lex Luthor ele encontra o Brainiac na neve, um pedaço do Brainiac, e se une a ele, né? É até um pouco meio que lembra assim Liga da Justiça Sem Limites, né? Que a gente vê o Brainiac e o Luthor, onde eles se unem. Acho que pegaram a ideia disso aí, de juntar dois inimigos tão poderosos intelectualmente, né, e de recursos assim contra o Superman. Acho que eles tiraram essa ideia disso aqui. Eu vou dizer por que eu acho que eles tiraram daqui. Bom, a gente vê também o Metalo, tá? Essa personificação aqui do Metalo, que é bem antiga mesmo, sabe? Bem anos 50 assim. Onde aqui o Superman... Cara, aqui eles reuniram muitos personagens. Aqui a gente vê a Liga da Justiça, a gente vê Brainiac 5, né? Ele se encontra com a Legião dos Heróis, ele se encontra com antigos vilões dele, tá? E pô, cara, é muito bom. O Superman aqui, ele é passado assim, aquela imagem mesmo clássica do personagem, e que para um grande finale assim ficou excelente, porque várias pontas soltas referentes ao personagem e a pessoas e heróis, vilões relacionadas a ele, que tinham aquela pontinha solta assim, foram culminadas aqui. O pessoal conseguiu dar um desfecho muito bom para um Superman pré-crise, né? E que vinha aí a lenda a ser renascida pelas mãos de outra equipe. E que, pô, cara, eu vivi, né? Eu cresci vendo
outro Superman, né? Essa segunda fase do Superman, né? Que foi o pós-crise, que a gente viu aí no desenho animado de Superman lá da época de 90, a gente viu aí no desenho da Liga da Justiça, e que, pô, é assim a lenda do Superman. Eu sou muito fã do personagem, né? Tenho um carinho muito grande pelo Superman, não só pela origem dele, não só pelos poderes, mas pelo carisma dele. Tanto que eu acho que o que fizeram com o Superman atualmente, a gente vê um Superman muito arrogante no 952. Eu odeio o Superman atual, né? E eu espero que com o tempo mude isso, voltem aquele escoteirão mesmo, aquele ser que mesmo podendo ser o ditador do universo, da Terra, ele só quer ser o salvador da Terra, né? Ele só quer proteger as pessoas. E é isso que o Superman tinha, né? A gente olhava para o Superman e via bondade, e hoje a gente olha e vê arrogância. Tá horrível essa fase do Superman. Bom, a segunda história a gente vê um crossover entre o Superman e o Monstro do Pântano. Também foi criada pelo Alan Moore essa história, onde mostra o Superman, ele foi infectado por um fungo, né, alienígena, e começa a ver visões assim, ter alucinações, e acaba lutando contra o Monstro do Pântano, o Monstro do Pântano tentando trazer o Superman de volta. É uma história bem curtinha, mas que é muito boa. É assim, divertida. E, bom, a terceira história, gente, ela explica o porquê de eu achar que aquela ideia do Brainiac Luthor, né, do Luthor ter se fundido com o Brainiac, foi retirado disso aqui porque e foi levada para o desenho Liga da Justiça Sem Limites, porque a gente tem essa história aqui, a que termina o encadernado, que é Para o Homem que Já Tem Tudo. Também é uma história do Alan Moore, onde, se vocês lembrarem, tem um episódio da Liga da Justiça Sem Limites, onde Mongul, ele dá um presente ao Superman. É o aniversário do Superman e ele dá essa flor aqui ao Superman, que causa alucinações nele. Ele vive um mundo imaginário onde ele julgava ser perfeito. É isso que essa planta faz. Ela pega o indivíduo e causa assim toda uma alucinação do que seria a felicidade, o conceito de felicidade para aquela determinada pessoa. E cara, o nome do episódio da Liga da Justiça é até o mesmo, né? É Para o Homem que Já Tem Tudo. E envolve Batman e a Mulher Maravilha, só que no desenho foi retirado o Robin. No quadrinho existe o Robin e no desenho não. Então por esse motivo eu acho que aquela história do Brainiac Luthor foi tirada daqui. E pô, cara, é ótimo isso aqui. Também é ação, tem bastante ação, bastante diálogos, assim, os diálogos fluem bem, né? É uma história assim que tem uns diálogos bem extensos, que é uma característica das histórias assim dos anos 80, 90, até acho que até 60, 70 também, que as histórias em quadrinhos tinham diálogos bem prolongados. E cara, é muito bom. A gente pode ver aqui, olha o tamanho de Mongul, cara. Eu nem sabia que Mongul era tão grande assim. Olha o tamanho dele pro Batman. E isso aqui, gente, é muito bom. Vale a pena. É encontrado aí, você pode achar por R$14 hoje em dia, que baixou bastante o preço. Antes tinha, acho que era R$20. E que, pô, você vê a lenda do Superman aqui. Você vê o Superman na sua melhor forma, na sua melhor fase, naquele jeito bem clássico mesmo, bem característico do personagem, e que infelizmente tiraram ele atualmente. Tiraram isso do Superman atualmente, eu não sei por quê. Bom, vamos falar agora sobre Neil Gaiman, né, Dias da Meia-Noite, que, para quem não sabem, esse trabalho reúne primeiras histórias do Neil Gaiman, que ele criou, né? E o que eu gosto do Neil Gaiman, cara, é porque ele sempre explica detalhes assim mínimos. Eu me perguntei quando eu peguei assim, por que Dias da Meia-Noite? E quando você lê o prefácio, ele explica isso, né? Porque na época ele estava engajado no projeto aí da DC, que era Sandman, estava lançando as mensagens de Sandman, ele estava muito preso, né, a esse projeto e não tinha tempo de escrever mais nada. E nesse tempinho que ele tinha, ele criava histórias curtas, né, relacionadas ao personagem e a outros personagens também. Só que, como ele tinha um tempo bastante apertado, ele sempre fazia essas histórias depois da meia-noite, quando estava tudo calmo, ele não tinha interferência de ninguém, né, estava mais relaxado e fazia isso. É por isso que o título é Dias da Meia-Noite,
que reúne essas histórias, acho que são 5 histórias, se não me engano. Deixa eu ver. São 7 histórias, na realidade. Né? E a primeira história envolve o Monstro do Pântano, né? Que é o Monstro do Pântano Jack the Green, que mostra mais aquele lado bem filosófico do Monstro do Pântano, né? Que é uma característica muito forte do personagem, onde suas histórias envolvem bastante filosofia, né? Tem um conceito assim, filosófico bem grande, né? Bem denso, que é característico mesmo das histórias dele, e que é isso que encanta os leitores e fãs do personagem. E aí eu gostei bastante, foi meu primeiro contato com o Monstro do Pântano, né? E foi por causa disso que eu procurei mais coisas relacionadas a ele. Eu gostei dessa pegada. E segundo aqui vem essa história chamada Irmão, né? Desse personagem aqui totalmente insano, né? Que é um hippie, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos. Desse encadernado eu considero a história mais fraca. Eu não gostei muito dessa história, tanto que de primeira assim você não pega muitas coisas. Eu não peguei muitas coisas, eu tive que ler 2 vezes, né? E recomendo que você leia, né, uma segunda vez também, para você firmar, né, conseguir digerir tudo que é passado nessa história. Envolve bastante filosofia, envolve conceitos históricos assim, referentes à política, o movimento, o hippie em si. É legal, mas que não me agradou muito. Tem a participação também do Monstro do Pântano, tá? A participação direta dele. E a terceira história, que é Conto de Deuses Peludos, né? Que foi escrita pelo Neil Gaiman com parceria com Mike Mignola, que é o criador e desenhista das HQs do Hellboy, e que envolve um dos vilões do Monstro do Pântano, né, e da Liga da Justiça, que é o Homem Florônico. E também foi meu primeiro contato com o vilão, e que é legal, uma história bem curtinha também, tem a participação do Monstro do Pântano, e que vale a pena. É assim, uma das que eu mais gostei desse encadernado. Depois vem essa história aqui envolvendo o John Constantine, que é o Abraço, que foi escrita por Neil Gaiman e desenhada pelo Dave McKean, que é um dos meus desenhistas assim, que eu mais gosto. Eu gosto bastante da arte densa e pesada do Dave McKean. Eu acho assim, retrata bem a obscuridade dos quadrinhos, né, e dos personagens em si, onde ele se encontra com um fantasma aqui. E eu gosto bastante das histórias do John Constantine. Foi meu primeiro contato também com o personagem, tá? Esse encadernado aqui foi meu primeiro contato com vários personagens da linha Vertigo, né? O Sandman, o Monstro do Pântano e John Constantine. Foi meu primeiro contato assim com eles, e foi o que me levou a ir atrás de Sandman, atrás de Hellblazer, foi atrás de Monstro do Pântano. Que, pô, cara, o que eu gosto muito do Neil Gaiman é isso. Ele consegue atiçar muito a sua curiosidade, né, não só na história em si, mas em algo a mais dos personagens. Você acaba procurando, né, querer saber algo a mais pelo jeito com que ele retrata os personagens, né? Você não vai ter só vontade de acompanhar a história, você não vai pegar só isso aqui e vai ter vontade de chegar até o fim de cada história, mas você vai ter vontade de procurar mais coisas dos personagens, porque os personagens são passados de um jeito assim bem carismático, né? São muito bem trabalhados. E aqui a penúltima história, e a melhor, na minha opinião, que é o Teatro da Meia-Noite de Sandman, tá? Pra quem não sabe, gente, Sandman, ele não é uma criação de Neil Gaiman. Ele foi a terceira personificação do personagem, né? O remaker, assim, que o personagem sofreu. Porque o primeiro Sandman, ele é da época de 40, e que era um milionário também, que se vestia de herói. Ele tinha uma pistola de gás sonífero e usava uma máscara de gás. Então ele botava as pessoas para dormir, e por isso o nome, Sandman. A segunda personificação foi bem feia, tanto que não durou quase nada, é passada assim quase que despercebida pelos leitores, e onde Sandman tinha um visual bem tosco mesmo. E a terceira e mais marcante, né, que todo mundo, assim, os leitores de quadrinhos mais conhecem de Sandman, é a de Neil Gaiman mesmo, né, que é aquele ser bem obscuro, bem gótico, né, bem filosófico,
também, né, mas que é bem carismático, é muito bem carismático assim. E que aqui é um crossover entre as duas versões do Sandman, a primeira e a terceira. E, gente, essa história aqui eu recomendo para vocês que já leram Sandman, né? Eu gosto assim de que eu gostaria, né, que vocês lessem primeiro Sandman para ficar mais por dentro da história aqui, porque você vai ser apresentado a primeira versão de Sandman, mas nesse crossover com a terceira versão, ela está diretamente relacionada com o primeiro arco de Sandman, que é Prelúdios e Noturnos. Então é melhor ou vocês lerem Sandman inteiro, ou pelo menos leiam Prelúdios e Noturnos, e depois venham ler essa história, porque está diretamente relacionada. É um toque assim que eu dou porque eu também li, fiquei um pouco assim perdido porque eu não tinha lido Sandman na época, e depois que eu li que eu fui ligar os pontos. Então é bom você ter esse primeiro contato com Sandman, lendo mesmo a cronologia dele, ou boa parte da cronologia, para depois vir para cá, porque aí você relaciona uma coisa a outra e fica bem legal. Aqui, já no a última história, que é Bem-vindos de Volta à Casa dos Mistérios, que foi um trabalho do Neil Gaiman com um brasileiro, deixa eu ver o nome dele aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, Sérgio Aragones, isso. Eu reconheço a arte dele em qualquer lugar, porque é uma arte bem característica mesmo. É uma daquelas artes únicas, né? Que a gente bate o olho e sabe de quem é a arte, mas eu sempre esqueço o nome de Sérgio Aragones. E, pô, velho, tem um trabalho que foi feito junto com o Neil Gaiman, cara. Acho que foi uma realização muito grande para ele, né? Acho que qualquer um seria assim bem agraciado e gostaria muito desse privilégio, que é fazer uma história junto com o Neil Gaiman. Bom, então essas são as minhas recomendações para vocês de materiais baratos, né? Dia da Meia-Noite te encontra pelo mesmo preço de Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, que é em torno de R$15, e que podem ser encontrados, né? Foram lançados há muito tempo, mas que você consegue facilmente achar em lojas online. Bom, é isso e até a próxima. Não deixem de curtir aí a nossa fanpage, né, que tem o mesmo nome do canal. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo, né, dessas informações, não só dos encadernados em si, mas algumas informações extra e sobre o mundo dos quadrinhos. E inscrevam-se no canal. Tchau, tchau. Até mais.